Vamos, galera, fazer a correção da nossa avaliação de matemática de primeiro ano, aonde vamos corrigir questões de equações exponenciais ou funções exponenciais e equações ou funções quadráticas. Uma das questões mais interessantes é aquela que fala que um estudo prevê o aumento da população de determinada cidade para os próximos 20 anos. Ao crescimento da população nos últimos 20 anos. Então, a análise do gráfico é exponencial, que nem está aqui no desenho. O número de habitantes que aumentará no 17º ano. Essa questão aqui, nós temos que analisar o conhecimento de plano cartesiano. No 17º ano, o que é que eu vou analisar no gráfico? O ponto correspondente ao ano de 17 ou 17º ano. Veja que eu vou topar nesta linha aqui, neste pontozinho aqui, que é correspondente ao eixo Y. Aqui quantidade em milhões de habitantes, 600 milhões. Então, essa é a coordenada 600 milhões de habitantes, é correspondente ao 17º ano. Resposta: 600 milhões. Tínhamos uma questão de funções exponencial, onde fala que a lei da função que representa o percentual de agrotóxicos P que age sobre a lavoura ao longo do tempo T em horas. Qual é o percentual de agrotóxico que age sobre esta lavoura após 2 horas? Veja que eu já deixei o valor de 2 horas. O que é que essa questão necessita? Apenas que faça o cálculo da função quando o tempo 2 horas. Eu vou ter que o percentual de agrotóxico dado em 2 horas é de 100 vezes meio elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é a mesma coisa que meio vezes meio, que é igual a 0,25. Aí eu tenho que o percentual de agrotóxicos após 2 horas é dado por 100 vezes 0,25. Uma multiplicação com o número decimal com o número 100 em duas casas, 2 zeros. Na multiplicação, eu vou adiantar essa casa 2 casas para a direita. A vírgula vai ficar aqui. Logo, a função percentual de agrotóxico após 2 horas será de 25,0, ou seja, de 25. Resposta: 25. Veja que eu tenho dois zeros aqui do 100. Multipliquei por 0,25. A casa vai andar 2 casas para a direita. Ao contrário, quando eu divido por 100, a vírgula ia andar 2 casas para a esquerda. Muita atenção nisso. Tinha uma questão que necessitava de conhecimento de área, mas também de função do segundo grau. Veja, Vera pretende reformar sua casa e ampliar a cozinha cujo piso é retangular. O que é uma figura retangular? Que tem comprimento e largura. O valor ampliado no comprimento deverá ser o mesmo valor que vai ser ampliado na largura. Ou seja, eu vou ampliar x aqui e x aqui. Sendo que o piso retangular no comprimento é de 3 metros e na largura é de 2 metros. Qual é a área desse novo piso? A área de um retângulo é largura vezes comprimento. 2 vezes 3 era 6. Esse piso aqui mede 6 metros quadrados. Mas ele quer saber a área do piso novo. Aí eu vou ter que a largura é 2 mais x e o comprimento é 3 mais x, porque é o mesmo
valor que aumentar na largura e no comprimento. Aí eu vou ter 3 mais x vezes, porque estou calculando a área de um retângulo, 2 mais x. Aí eu tenho aqui a multiplicação da soma de dois números. Aí eu vou ter 3 vezes 2, 3 vezes x. X vezes 2, x vezes x. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes x mais 3x. Agora o x. X vezes 2 é 2x. X vezes x é x ao quadrado. Um número vezes ele é ele ao quadrado. Aí eu tenho, recapitulando, eu tenho x ao quadrado. 3x mais 2x é 5x mais 6. A resposta, x ao quadrado mais 5x mais 6. Essa seria a alternativa correta. Vamos lá. Tinha uma questão também que precisava entender sobre x do vértice. Veja, uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que x dias após o término da campanha, as vendas diárias tivessem sido calculadas segundo a função, conforme o gráfico. Depois, quantos dias após encerrada a campanha atingiu o valor máximo de... Veja que a campanha diz que as vendas diárias tivessem sido calculadas por uma função. Veja, eu vou ter uma função quadrática, por causa que o meu x está sendo elevado ao quadrado, o meu a é negativo, eu sei que essa concavidade é voltada para baixo. O que é que ele diz? O que é que eu tenho? Que ele quer saber em quantos dias, depois de quantos dias, o x do vértice, após encerrada a campanha da venda, atingiu o valor máximo. Ele quer saber, ou seja, o valor máximo que a campanha atingiu, ou seja, aqui tem o número de dias e aqui eu tenho o valor máximo de vendas. Ele não quer saber o total de vendas, ele quer saber em quantos dias esta campanha teve o valor máximo. Para você saber, você tem que calcular o x do vértice da questão. O x do vértice é simples, é menos b, o inverso de b, sobre 2a. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele já deu a função aqui toda, aqui, ó, função do segundo grau. Então, o x do vértice, e ele já pede, ó, dias é o x do vértice. Eu vou ter que o inverso menos b, inverso de mais 20 menos 20, dividido por 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? Menos 2. Aí eu tenho menos 20 dividido 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos, mais 20 dividido por 4, 5. Ou seja, o x do vértice é quantos? 5 dias. Ou seja, após 5 dias, essa campanha teve o valor máximo de vendas. Então, a resposta precisava de entender, interpretar a função do segundo grau e calcular o x do vértice, que era em dias, que representava o dia que teve maior vendas dessa campanha publicitária. Tínhamos também uma questão que resolva o valor de x na igualdade da equação exponencial e. Veja que eu tenho uma equação exponencial com base 2 e eu tenho esse 96. Eu preciso transformar tudo em base 2. 96 não é uma potência de 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou desmembrar esse 2 elevado a x mais 2. Por quê? Quando você tem uma base multiplicado por ela mesmo
só que com expoente diferente. O que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 elevado à sétima. Só que nessa questão aqui, eu vou fazer o inverso. Veja que eu vou ter 2 elevado a x mais 2. É a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, não é isso? Menos 2 elevado a x é igual a 96. Eu faço tudo isso para que eu possa encontrar um valor da seguinte maneira. Aí eu tenho, ó, presta atenção. Eu vou ter que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 menos 2 elevado a x. Eu vou ter o termo 2 elevado a x em duas partes de uma subtração. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 2 elevado a x e botar em evidência. Vou dizer que 2 elevado a x vezes quem? 2 elevado a 2, não é isso? Não é a mesma coisa? 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado é isso aqui. E que menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 2 elevado a x é o próprio 2 elevado a x. É igual a 96. Aí agora, o que é que eu sei? Vou resolver o que está aqui dentro do parênteses. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 elevado a 0 não é 1. É igual a 96. Então, 4 menos 1 é 3. Então, 2 elevado a x vezes 3 é igual a 96. Veja que eu estou resolvendo a equação. Aí essa equação vai ficar. O que é que eu vou fazer agora com essa equação? O 3 não está multiplicando 2 elevado a x, vai passar para o outro lado da igualdade agora dividindo. Aí eu vou ter que 2 elevado a x é igual a 96 dividido por 3. 96 dividido por 3 é 32. Aí o que eu sei? Que 32 é uma potência de 2. 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É 2 elevado à quinta potência. Aí eu vou ter que 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quinta potência. Aí quando eu tenho duas bases iguais sendo igualadas, eu faço o quê? Corto as bases e igualo os expoentes. O meu x é igual a 5. A resposta é 5. Tínhamos também uma questão que precisa entender e analisar a função. A potência elétrica lançada em um circuito por um gerador é expressa por P, potência dado por intensidade é igual 12I menos 3I ao quadrado, onde I é a intensidade da corrente elétrica. Calcula a intensidade da corrente elétrica necessária para se obter a potência máxima. Veja que é um assunto de física, mas que envolve conceito de matemática de função quadrática. Por que função quadrática? Porque o meu termo, a letra, está sendo elevada ao quadrado. E o que é que eu sei mais? Eu sei que, veja, ela diz que a intensidade é o que faz com que gere uma potência para meu circuito elétrico. Aí eu tenho que a minha função é dada por... A função da potência é dada por menos 3i ao quadrado, reescrevendo melhor, mais 12i. Aí ele quer saber, interpreta aqui, calcula a intensidade da corrente elétrica necessária para obter a potência máxima. Veja que vai ser uma, por causa que o meu A é negativo,
a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Logo, eu vou calcular o ponto máximo. O ponto máximo da potência do circuito vai ser nesse valorzinho aqui. Eu vou ter a potência e eu vou ter o que? A intensidade correspondente que vai gerar a minha potência máxima. Então, nessa questão, ele pede a intensidade, não pede a potência. Se ele pede a intensidade, ele quer calcular o x do vértice da questão, que é o menos b sobre 2a. Atenção a isso. E na função dada, eu tenho o valor de b e tenho o valor de a. Então, vamos calcular a intensidade, que calcula a potência máxima. Aí eu tenho, quem é b? B é 12, né? Mais o inverso de 12, menos 12, dividido por 2A. 2, quem é A? A é menos 3. Ao ter o meu x do vértice, será menos 12, né? 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 12 dividido por menos 6. Mas antes eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, o x do vértice será 12 dividido por 6, é 2. Logo, a intensidade é de 2 o quê? 2 amperes. Você vai estudar que em física, quando nós medimos a corrente elétrica, nós medimos em amperes. Veja, quando você vai comprar uma bateria, a medição dela é dada em amperes. Por isso que esse A aqui é de amperes. Tínhamos uma questão que fala o seguinte: um canhão dispara uma bala que sobe e depois desce, descrevendo em sua trajetória uma parábola. Veja que ele entregou que o canhão, a trajetória da bala é uma parábola em uma função da distância percorrida por ela. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. Nós tínhamos a trajetória da bala do canhão terá um ponto de mínimo. Veja, se o canhão vai atirar aqui, o canhão diz que vai atirar a bola para cima, vai atingir um valor e vai atingir o solo. Veja, o que acontece? Eu vou ter ponto de mínimo? Não, eu vou ter ponto de máximo. Essa questão é de máximo, então essa alternativa está incorreta. Aí fala, o coeficiente A da função que descreve a trajetória da bala do canhão será obrigatoriamente positivo? O que é que vocês sabem? Quando o A é menor do que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, essa alternativa aqui não é a correta. Eu tenho que as raízes dessa função representam os pontos de encontro da bala com o solo. Por quê? Quando você tem um plano cartesiano, o momento que o gráfico intercepta o eixo x é o valor das minhas raízes. Aqui o meu x1, a raiz 1, e aqui o x2, que é a raiz 2. Então, o momento aonde a bala toca ao solo é o encontro das raízes, ou seja, as raízes da função representam o ponto de encontro da bala com o solo. Essa era a minha alternativa. Essa daqui, porque não é a trajetória da bala do canhão, será obrigatoriamente representada por uma função do tipo ax ao quadrado mais bx. Não, porque imagine que eu vou ter um canhão e esse canhão pode atirar reto. E o que acontece? Nem todos os canhões, a trajetória da bala vai fazer uma parábola. Eu posso atingir um canhão e formar uma reta. Então, nem toda trajetória da bala do canhão será uma parábola. Então, a resposta era: as raízes dessa função representam os pontos de encontro da bala com o solo. Na atividade, tínhamos duas questões de nível hard, pesada.
uma do Enem de 2017, onde fala que a Igreja São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Então, na figura, eu tinha a frente e o fundo da igreja como se fosse abóbadas parabólicas, ou seja, tem formato de uma parábola. Aí o que a questão pede? A figura fornece a vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual medida da altura em metro indicada na figura? Ou seja, ele quer saber a altura da igreja, sendo que a figura é formada por uma parábola. Aí analise bem. Para que eu possa responder essa questão, eu vou tentar, ou temos que fazer o seguinte: trace o plano cartesiano no momento da altura dessa igreja. Aí por quê? Eu tracei o plano cartesiano, aqui é a minha origem, eu tenho essa origem. Aí com isso você vai ter informações de que eu vou ter aqui a origem 0, eu vou ter aqui uma raiz, que é quem? Mais 5, e a outra raiz, menos 5. Uma informação, veja, menos 5 e 5 são as minhas raízes. É muito interessante isso. Outra coisa, você vai saber que o valor que eu quero achar, a minha altura, vai ser igual ao coeficiente C da função quadrática, porque C é por onde o gráfico vai interceptar o eixo das ordenadas, o eixo da vertical. Então a altura é igual a C dessa função. Você vai ver que nessa questão eu vou ter um ponto. Esse pontozinho aqui corresponde a que coordenada? Veja que daqui para aqui eu tenho 4 metros. Então, eu vou ter 4 para x. Esse ponto é 4 para x. E, daqui para aqui eu tenho 3. Então, aqui é 3 para y. Esse pontozinho aqui é 3. Então, eu vou ter o ponto 4 e 3. Vai ser fundamental para essa questão. Identifiquei isso. Agora precisamos entender a seguinte maneira, que toda função quadrática, você já sabe que é dado por ax ao quadrado mais bx mais c, não é isso? E você sabe que sabemos das seguintes maneiras, que eu posso reescrever a seguinte maneira, que o valor do y, a minha imagem de uma função, é dado por a, o coeficiente a, vezes x e uma das suas raízes, digamos, x menos x1, uma raiz, vezes x menos x2. O que é isso, professor? Eu vou ter que a minha função é dada por x menos x1, uma raiz, vezes x mais x2. Por quê? Se eu souber as minhas raízes, eu sei identificar o coeficiente A. Então, nessa questão, ele deu as raízes da função. Quem são as raízes? Mais 5, que é o momento que intercepta o eixo x. Aí eu posso reescrever que y é igual. Eu não sei o coeficiente A. É x menos. Quem é x1? Menos 5, né? x1 é menos 5. Vezes x2, quem é? Mais 5.
Sabendo disso, o que é que eu vou resolver? Aí eu tenho, ó, y é igual a A. Eu vou resolver produto notável aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado. X vezes mais 5, mais 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes mais 5, menos 25. Aí eu tenho o quê? O y é igual mais 5x com menos 5x corta. Então, o A vai ser dado por x ao quadrado menos 25. Simplificando isso, o que é que você vai saber? Veja essa coordenada aqui fornecida. Eu vou substituir no lugar de y, eu vou botar 3. No lugar de x, eu vou botar 4. Então, 3 A vezes, quem é x? X não é 4? Vai ser 4 ao quadrado menos 25. Para que isso? Para que eu possa encontrar o coeficiente A dessa função. Eu tenho que 3 é igual a vezes 16 menos 5. Não é isso? 4 ao quadrado é 16. 3 é igual a vezes quem? 16 menos 5 é menos 9, né? Então, a vezes menos 9. Vamos isolar o A e passar o menos 9 para o outro lado da igualdade. Não é isso? A é igual a 3 dividido por menos 9. Você pode simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá menos 3. Ou seja, o valor do meu coeficiente A é menos 1/3. Por que é interessante eu saber o valor do meu coeficiente A? Para que eu possa jogar agora na minha função e encontrar o valor do y do vértice. Por quê? Porque pense nesse pontozinho aqui, ó. 0 para x e a altura, que é o meu coeficiente C, a altura da igreja. Aí eu tenho a minha função, que é essa daqui que foi encontrada, ó. Y é igual a A vezes x ao quadrado menos 25. O que é que eu sei? Agora eu vou pegar esse pontozinho aqui, ó, de 0 para x e o valor de h que eu não sei, que é o valor de y, né? Fazendo isso eu consigo achar o valor de y. Aí eu tenho o quê? O valor de y é igual. Quem é A? A eu encontrei que é menos 1/3, né? Menos 1/3. Quem é x desse ponto? X não é 0? 0 ao quadrado menos 25. Eu vou achar o meu ponto aqui, que é a altura da igreja. Y vai ser igual a menos 1/3. Aí eu tenho, ó, vezes 0 ao quadrado é 0. 0 menos 25 é o próprio menos 25. Veja que já está desenhando a minha resposta. Menos 1 vezes menos 25 vai dar 25 sobre 3, que é esse pontozinho aqui, ó. Vai ser 0 para x e 25 sobre 3 para y. Então, eu encontrei o ponto. Se eu encontrei o ponto de y, eu encontrei a altura da igreja. Por isso que nessa questão não pediu, você não precisa fazer o x do vértice, apenas identificar as coordenadas do plano cartesiano. Eu identifiquei essas coordenadas traçando o plano cartesiano e identifiquei
esse pontozinho aqui, que é igual à altura da igreja. Uma questão complexa, mas que exige muita interpretação. Veja, Enem 2017. Tínhamos uma questão também que falava sobre um experimento, um número de bactérias de uma cultura é dado pela expressão na imagem abaixo. Quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 19.200 bactérias? Sendo que o cálculo do número de bactérias é dado por essa função aqui, em função do tempo. Veja, o número de bactérias em função do tempo é dado por 1.200 vezes 2 elevado a 0,4 vezes t. Então, nessa questão, ele não quer saber o número de bactérias, ele quer saber o tempo. Ele quer saber o tempo, sendo que ele deu o número de bactérias que foi dado. E ele quer saber o tempo. Então, eu vou pegar a minha função e vou igualar. Se ele diz que nesse período possui 19.200 bactérias, aonde esse 19.200 bactérias foi obtida por 1.200 vezes o 2 é elevado a 0,4 ou 4 décimo vezes o tempo. Está aí minha equação. Agora, o que é que eu vou fazer? Para simplificar, vou passar o 1.200 para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Porque ele estava multiplicando, passou para o outro lado e vai dividir tudo. Aí eu vou ter que, de um lado da igualdade, eu vou ter 2 elevado a 0,4 vezes t é igual. Do outro lado não tinha 19.200. O 1.200 passou dividindo quem estava lá. Para facilitar, o que é que eu vou fazer? Ó? Corto 2 zeros. Com esses 2 zeros, eu vou ter 192 por 12. 192 por 12 é 16. Aí eu vou ter que 2 elevado a 0,4 vezes t é igual a 16. E o que é que você sabe? Que 16 é 2 à quarta. Agora fica fácil, né? 2 elevado a 0,4 vezes t é igual a 2 à quarta. Temos uma propriedade da potência onde fala que quando as bases são iguais e ela possui uma igualdade, eu posso cortar as bases e igualar os expoentes. Eu tenho que 0,4t é igual a 4, não é isso? Aí eu tenho o 0,4 multiplicando t. Vou dizer que t é igual. Vou passar o 0,4 para o outro lado da igualdade e dividindo o 4. Então, 0,4 dividido por 4 é igual a 10. Ou seja, 10 horas. Porque essa função é dado em horas. Então, a resposta 10 horas. Temos também uma questão bastante complexa da SAB Bahia. Em uma ponte de 20 metros, veja que eu tenho uma ponte aqui de 20 metros de comprimento, que nem está lá no gráfico. Foi colocada uma estrutura de concreto de formato de uma arca de parábola. Então, a ponte é sustentada por esse arco aqui de concreto na forma de parábola. O que é que ele fala? O que? A cada 2 metros, veja, 2 metros de comprimento da ponte, vai sendo colocado uma luzes no arco da ponte, que nem está aqui, ó. 2 metros de comprimento, colocou uma luz que dava 7 metros e 2 metros. Com 4 metros de comprimento foi botada uma luz a 12 metros e 80 centímetros. E o que é que essa pergunta quer saber? A que altura foi instalado o ponto de luz mais alto dessa estrutura? Então, ele quer saber a que altura foi instalada. Então, ele quer saber o Y do vértice, né?
Ele quer saber o y do vértice da questão. Sendo que, analise bem, o y do vértice vai ter como x do vértice determinada distância, né? O que é que eu vou ter de informação? Ó? O x do vértice é aquele ponto que divide as raízes ao meio. Veja que ele partiu do zero, foi até 20 metros de comprimento. Logo, o meu x do vértice vai ser aqui no ponto exato de 10 metros. Então, quando o x for 10, o meu y será esse pontozinho aqui. Então, eu preciso saber quem é o meu y do vértice, que é a altura da ponte, ou a altura máxima. Para eu encontrar essa altura máxima, o que é que você tem de informação a respeito dessa ponte? Veja, o que é que nós temos? Toda função quadrática é dado por ax ao quadrado mais bx mais c. C é o momento em que o gráfico passa pelo eixo y. Veja, vai passar pelo eixo y aqui no ponto zero. Ó. Então, o meu c é igual a zero. Logo, essa função é dada por ax ao quadrado mais bx. Porque c é zero, então essa função será desse tipo aqui. Uma função quadrática, mas que não tem o termo c, porque o meu c é zero. Sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus pontos. Eu tenho 2 pontos fornecidos na questão. Eu tenho esse aqui, 2 para x e 7,2 para y. 4 para x, 12,8 para y. Vamos fazer isso para encontrar os valores dos coeficientes A e B. Então, eu tenho que... Vamos pegar primeiro ponto. Quem é o primeiro ponto? 7,2, né? Que a função é dada por y é igual a x ao quadrado mais bx. Não é isso? Eu tenho quem é y? Y é 7,2 e x é quem? 2. Aí no lugar de x eu vou botar 2. Eu tenho a vezes quem é x? 2 ao quadrado mais b vezes x. Quem é x? 2. Aí eu tenho que 7,2 é igual a vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho 4a mais b vezes 2, 2b. Então, guarde bem essa primeira equação encontrada com o primeiro ponto. Não é isso? Agora eu vou pegar o segundo ponto e igualar, que nem foi feito nesse exemplo. Vamos pegar. Eu tenho do mesmo jeito y é igual a x ao quadrado mais bx. Quem é y? Y é 12,8 é igual a... Quem é x agora? X é 4 vezes 4 ao quadrado mais b vezes x, que é 4. Aí eu tenho que 12,8 é igual 4 ao quadrado é 16. 16 vezes a, 16a. B vezes 4, 4b. Veja a segunda equação encontrada. Uma com o primeiro ponto e a outra com o segundo ponto. Por que isso? Porque eu vou pegar as duas equações, montar o sistemazinho para que eu possa resolver. Um sistema de equação que vocês vão estudar Vou pegar a primeira equação, que foi
7,2 igual a 4A mais 2B. A segunda equação, 12,8 é igual a 16A mais 4B. Pegando as duas equações, eu tenho que eliminar uma das incógnitas, ou A ou B. 16A mais 4B aqui. Ou A ou B. Qual a melhor forma de eliminar umas? Vamos eliminar o A. Para eliminar o A, o que é que eu preciso? Multiplicar a primeira equação por menos 4. Multiplicando ela por menos 4, eu tenho que multiplicar todos. Menos 4 vezes 7,2, eu vou ter menos 28,8. E agora, menos 4 vezes 4, vou ter menos 16A. Veja a ideia. Porque eu tenho menos 16 com mais 16. Aí eu tenho menos 4 vezes 2, eu vou ter menos 8B. Fazendo isso, eu não tenho essas duas equações aqui. Agora eu vou somar elas. Sistema de equações, nós temos vários jeitos de resolver. Por soma e substituição. Resolvemos por soma. Vamos somar as duas equações para encontrar uma só equação e eliminar essa incógnita. Veja, 16A com menos 16A, eu corto, é zero. Então, eu não tenho mais a incógnita A. Eu vou ter 12,8 menos 28,8. Veja, 12,8 menos 28,8, eu vou ter menos 16, né? Menos 16. Olha, mais 16A com menos 16A é 0A. Não tenho mais A. Agora eu vou ter 4B menos 8B. Eu vou ter menos 4B. Então, menos 4B é igual a menos 16, não é isso? Aí eu vou isolar o B. O B vai ser igual a menos 16 dividido por menos 4, não é isso? Menos com menos é mais. 16 dividido por 4, 4. Veja que eu encontrei o coeficiente B dessa função é 4. Agora ficou fácil. É só pegar uma dessas equações, jogar B igual a 4 e encontrar o valor do meu coeficiente A. Vamos pegar essa equaçãozinha aqui, ó. 12,8. Não tem essa equaçãozinha aqui, é 12,8 é igual a 16A mais 4B. O que é que eu tenho? No lugar de B eu vou botar 4, que foi encontrado. 12,8 é igual a 16A mais 4 vezes 4. B não foi 4? Aí eu tenho 12,8 é igual a 16A mais 16, não é isso? 4 vezes 4 é 16. O que é que eu vou ter? Eu vou pegar o 16A. Vou passar o 16 para o outro lado. Aí eu vou ter 16A é igual a 12,8 menos 16. Não é isso? Que eu vou passar o 12,8 para o outro lado da igualdade. Aí eu tenho aqui o 16A
é igual 12,8 menos 16, eu vou ter que é menos 3,2. Aí eu tenho que 16A é igual a 3,2 menos 3,2. Aí eu tenho que o coeficiente A é dado por menos 3,2 dividido por 16. O valor do meu A é igual menos 3,2 dividido por 16 é menos 0,2. Então, o coeficiente A, reescrevendo aqui, é igual a menos 0,2. Encontrei o coeficiente A. O que é que eu vou fazer agora? Jogar na minha função e encontrar o valor de y. Qual é a minha função? Essa daqui, ó. Jogando os valores do coeficiente, eu vou encontrar o valor de y. Porque eu vou jogar, no lugar de x, vou botar 10, que eu vou encontrar o outro ponto, que é a altura máxima da ponte. Aí eu tenho que essa função aqui, que eu encontrei, vamos fazer aqui, o y é igual, quem é A? A é menos 0,2 vezes x ao quadrado. Veja, x, que é o meu x do vértice, não é 10, que é na metade da ponte. O x do vértice não fica na metade das raízes. Vou ter 10 elevado ao quadrado, né? X ao quadrado mais. Quem é B? B é 4. 4 vezes x, que é 10. Então, fazendo isso, eu encontro o valor do meu ponto y, que esse ponto é a altura da ponte. Eu vou ter menos 0,2 vezes 10 ao quadrado é 100, mais 4 vezes 10, 40, né? Aí eu tenho que menos 0,2 vezes 100 é igual a menos 20. Veja, 100 tem 2 zeros. A vírgula vai andar 2 casas para a direita. 1, 2. Vai ficar menos 20. Menos 20 mais 40. Qual vai ser a altura ou o ponto de coordenada? Vai ser igual a 20. O y é 20. Ou seja, esse pontozinho aqui tem de coordenada 10 para x e 20 para y. Ou seja, esse ponto aqui é o x do vértice e o y do vértice, não é? Da parábola, x do vértice e y do vértice. Então, essa era uma questão bem complexa, mas que exigia um pouco de entendimento a respeito de como identificar uma função quadrática.